Tu também já percebeu que ultimamente anda todo mundo falando sobre desinflamação, sobre inflamação, sobre alimentos anti-inflamatórios? Eu vim conversar um pouco contigo sobre isso, te contar alguns alimentos que podem te ajudar aí nessas questões. Primeiramente, começando do começo, eu sou a Ellen, sou nutricionista. Nesse canal a gente conversa um pouco sobre alimentação, estilo de vida, saúde, de uma forma leve e acessível. Se tu também é uma pessoa que tem ouvido bastante sobre inflamação, desinflamação e alimentos anti-inflamatórios, fica aqui comigo que a gente vai conversar bem rapidinho um pouquinho mais sobre isso. A verdade é que sim, gente, com o mundo que a gente vive hoje, a tendência é que a gente tenha um pouco mais de inflamação no nosso corpo. Mas isso não quer dizer que a gente vai morrer amanhã e que precisa fazer uma série de coisas mirabolantes para se desinflamar no dia de hoje. Mas ter um contexto alimentar e um contexto de vida que favoreça essa desinflamação com o consumo de alimentos anti-inflamatórios e hábitos positivos, por exemplo, a gente pode sim se beneficiar disso. Para quem não consegue entender muito bem o que é essa inflamação e essa desinflamação, pensa no nosso corpo como uma casa. E a inflamação como a sujeira que a gente tem normalmente quando deixa a janela aberta ou quando entra no calçado da rua. A nossa casa vai se sujando conforme a gente vai vivendo naquele espaço. Se a gente não tem hábitos de fazer uma limpeza diária, por exemplo, a tendência é que essa sujeira vá se acumulando. É a mesma coisa com o nosso corpo. Conforme ele vai funcionando, a gente vai vivendo, vai tendo nossos hábitos, a gente vai acumulando essas pequenas sujeirinhas que são essas inflamações. Quando a gente não tem hábitos positivos que ajudam a limpar e a varrer essa sujeira, a tendência é que isso vá se acumulando aos poucos. E dependendo, do quanto é esse acúmulo, a gente pode sim ter algumas sobrecargas e algumas questões relacionadas a essa inflamação. Bom, falando um pouquinho de como fazer isso. Ficou muito conhecido há muito tempo atrás e ainda é um tema meio polêmico a questão do suco detox. Por quê? Porque muito se falava que o detox faria esse milagre, faria essa limpeza. Quando na verdade, dentro do suco detox, a gente nada mais faz do que concentrar nutrientes que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Isso quer dizer que ele vai fazer milagre? Não, mas você vai estar fornecendo nutrientes que o teu corpo precisa para funcionar de uma forma mais efetiva e fazer essa limpeza. Quem vai fazer essa limpeza, gente, como é o exemplo que eu citei, não é a banana que a gente come. É o nosso corpo com base nos nutrientes que a gente ofereceu para ele, entende? Por isso que a gente não pode colocar como os resultados ou então como o super alimento ou como super estratégia em uma coisa única, quando na verdade quem faz esse trabalho é o nosso corpo. A gente só precisa entregar os nutrientes para ele. A história do detox é mais ou menos essa. Quer dizer que tem muitas pessoas, inclusive, que falam que não funciona, o que também está errado, porque funciona sim. A gente está entregando mais nutrientes para o nosso corpo. Poderia ser feito de outra forma, como, por exemplo, consumindo mais saladas, mais frutas, mais verduras? Poderia, mas aí a gente teria que consumir isso em uma quantia suficiente, mais formas, mais momentos ao dia, talvez o suco fique mais prático, entende? Não quer dizer que o suco é o super herói, mas ele também, com certeza, não é o super vilão, entende? Esse é só um primeiro ponto para deixar vocês a par dessa história. Eu queria trazer aqui alguns alimentos que a gente pode incluir na nossa rotina, que não são de difícil inclusão e que podem ajudar a gente a entregar mais nutrientes para o corpo, para ele fazer esse serviço de forma efetiva. Começando, gente, pelo abacate. O abacate é uma fruta riquíssima, com gordura boa e com diversos nutrientes importantes, entre eles a glutationa, que é um importante antioxidante. O abacate, por exemplo, a gente pode incluir de várias formas na nossa rotina, é sim um alimento muito saudável. A minha preferida é comer ele salgado, e tu vê como é que funciona aí melhor na tua rotina. Além do abacate, a gente poderia ainda citar como gorduras boas as castanhas e as oleaginosas em geral. Elas também são alimentos muito ricos em nutrientes. Sim, tanto o abacate como as castanhas são alimentos mais calóricos, mas a gente não está falando aqui só de caloria, a gente está falando de nutrientes. Também são nutrientes onde a gente tem bastante onde a gente tem bastante nutrientes concentrados nele, por isso que é bem interessante da gente incluir também na nossa rotina. Depois disso, eu quero citar 3 especiarias que também são fáceis da gente incluir no nosso dia a dia, que podem trazer muitos benefícios, que é o caso da canela,
que a gente pode incluir em cima de frutas, a gente pode fazer chá, a gente pode usar no café, pode usar de diversas formas. A canela também é um alimento muito rico, né? Uma especiaria muito rica que a gente consegue colocar várias pitadinhas dela ao longo do dia para trazer mais nutriente para nossa alimentação. Seguindo nessa mesma ideia, a gente tem a cúrcuma. Provavelmente vocês já ouviram falar dela por aí. A cúrcuma também é extremamente estudada por conta da curcumina, que é o composto que tem dentro dela e que age, que tem todos esses benefícios que é estudado. Então a gente também pode estar colocando algumas pitadinhas de cúrcuma ao longo do nosso dia em ovos, em arroz, em shots, da forma como ficar mais prático pra gente. É importante aqui dizer que quando a gente associa a cúrcuma com pimenta, principalmente a pimenta do reino, a gente associa dois compostos, que é a curcumina e a piperina, e a gente aumenta a biodisponibilidade destes nutrientes, ou seja, nosso corpo consegue aproveitar isso de uma forma melhor. A minha dica, a minha sugestão sempre é incluir a cúrcuma e a pimenta do reino nos ovos. Assim a gente já tem um tempero que fica bem gostoso e a gente já junta as duas ali mesmo. Depois a gente vai falar um pouco sobre o gengibre. Tanto o gengibre pó como a raiz de gengibre, que a gente pode fazer um chá. O gengibre também é um alimento extremamente rico, ajuda para diversas condições e também é um alimento mais anti-inflamatório, mais antioxidante que a gente pode incluir na nossa alimentação e também ajudar o corpo a limpar essa sujeirinha, como foi o exemplo que eu dei para vocês. Por fim, falando ainda um pouquinho mais de frutas, gente, a gente tem as frutas vermelhas. Óbvio que frutas em gerais são boas fontes de nutrientes e de antioxidantes, mas em especial as frutas vermelhas conseguem concentrar isso também de uma forma muito efetiva. Então incluir mais frutas vermelhas no seu dia a dia também é uma boa opção. Eu não vou citar todos aqui, mas a gente tem diversos alimentos que são muito nutritivos e que vão ajudar também a entregar mais nutrientes para o nosso corpo, como por exemplo o tomate, que vai ter o licopeno, esqueci o que eu ia falar. As frutas cítricas em gerais, os legumes em gerais, todos eles, gente, trazem sim mais benefícios. Então podem ir variando a alimentação de vocês e incluindo essas pequenas pitadas. Provavelmente vocês já viram aí nas redes sociais diversos suplementos, diversas estratégias milagrosas para ter de fato essa desinflamação. Mas quando a gente tem uma rotina com alimentos que favorecem isso, a gente não precisa de uma única coisa mágica. A gente pode sim colocar esses alimentos na nossa rotina e desfrutar dos benefícios dele. Lembrem-se sempre que o nutriente e as frutas, os alimentos, eles são extremamente inteligentes na forma como eles entregam os nutrientes para o nosso corpo. É o que a gente chama de matriz alimentar. Os nutrientes vêm de uma forma muito mais inteligente dentro de um alimento do que de um suplemento. E não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não entendam errado, que os nutrientes não são necessários, que os suplementos não são necessários, porque eles são muito necessários, inclusive quando a gente tem pessoas com uma inflamação um pouco mais considerável, a gente pode sim usar diversos nutrientes através dos suplementos, mas a gente não pode esquecer que a base de tudo precisa sim ser os nossos alimentos. Se vocês gostaram de vídeos como esse, se eu deixei bem clara essa questão que provavelmente já tenha gerado alguma confusão para ti em algum momento, não esquece de deixar teu comentário, o like e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!